Olá, meu nome é Márcia Regina, sou coordenadora do Laboratório Interdisciplinar e Intercultural de Inovações Sociais da UFPR. Eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre políticas públicas de combate ao racismo no Brasil. Bom, primeiro, eu acredito que a gente precisa reconhecer que nós temos um problema. Né? A gente precisa reconhecer que é uma perpetuação da desigualdade no Brasil, que essa perpetuação da desigualdade está baseada num processo de colonização que começa lá em 1500, quando nós temos aqui os europeus que chegam, né, invadindo esse território e subjugando os povos indígenas. E você vem daí nesse período de 1500 com toda uma cultura de um padrão europeu, onde ele define o que é beleza, e esse padrão europeu define o que é cultura, e esse padrão europeu define o que são saberes, o que são conhecimentos. E a partir daí, nós temos todo um processo no Brasil que é de subjugar alguns corpos. Ou seja, qualquer corpo que não seja o branco, ele está sendo subjugado. Então é preciso, primeiramente, aqui no Brasil, para a gente pensar em políticas públicas de combate ao racismo, é reconhecer que nós temos um problema. É reconhecer que nós temos uma falácia ou uma construção de uma narrativa de mito racial, que aí vem Florestan Fernandes, né, e o sociólogo, e demonstra que isso, na verdade, não existe. Nós não temos uma igualdade entre os povos indígenas e entre os povos africanos. Nós temos, na verdade, uma construção de privilégios sobre os corpos brancos. Então é preciso, primeiro, romper o mito da democracia racial, reconhecer que existe um preconceito racial, um sentimento que tem desconsiderado os saberes indígenas, tem desconsiderado os saberes dos povos africanos. Em segundo, a gente precisa também reconhecer que nunca houve uma política de reparação sobre o que aconteceu com esses corpos, tanto os corpos indígenas como os povos africanos aqui nesse país. Em terceiro, a gente precisa também reconhecer que as políticas de desenvolvimento aplicadas aqui na América Latina, em especial no Brasil, gerou e gera, até hoje, muita desigualdade social. Quais são os povos que acabam sendo marginalizados quando você tem políticas de desenvolvimento? Os povos aqui, africanos, ou os próprios povos originários, que são os povos indígenas. Então, é urgente que a gente tenha riqueza que o nosso país tem. Então, uma política pública importante é a da promoção da igualdade, por meio de ações afirmativas, por meio desse avanço, né, que é trabalhar com a cultura e com a história, tanto africana como indígena, da educação. E você tem também políticas antirracistas, que é também uma proposta de combater toda forma de racismo, discriminação, preconceito e injúria racial que nós temos ainda no nosso país. Então, para essas políticas antirracistas, que são também fundamentais para a gente combater o racismo em nosso país, nós precisamos capacitar melhor a segurança pública, trabalhar também com a questão de uma abordagem policial que não tenha perfilamento racial, como é o que nós estamos vendo hoje, né? Você tem, às vezes, jovens negros que passam até 5 anos sem julgamento e estão ali colocados de forma injusta. Você tem um sistema carcerário no Brasil que quase 70% da população carcerária hoje são de negros. Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo aí que a gente precisa olhar também. Outra coisa importante para a gente avançar nessa questão de uma política antirracista é também a gente ter dentro da universidade mais autores negros sendo conhecidos, mais autores indígenas sendo conhecidos, né? Eu só tenho como valorar a cosmovisão do outro, a cultura do outro, se eu conheço essa cultura. Então, romper com esse padrão europeu, com esse padrão que foi estabelecido como processo de colonização e colonialidade em nosso país, é fundamental para a gente ter uma mudança entre as pessoas em nosso país.